Oi! Olá! Bem-vindos! Novamente! Mais um domingo, mais um vídeo, mais uma emoção, mais uma tragédia. Alguém por favor, me interrompe. Eu não sei o que eu tô falando, então por favor, me interrompe com uma história. Te interrompo. E hoje a gente vai ter um caso famoso, Hollywood, glamour, teorias da conspiração, muitas. E é não resolvido de novo, gente, me desculpem. E o pior de tudo é que o caso que a gente vai gravar, que a gente vai gravar no final de semana, é não resolvido também. Ah, eu adoro um caso não resolvido, porque eu posso também. viajar nas teorias da conspiração. E podemos resolver o caso e falar, eu acho que é isso, e pode ser isso. E o bom de fazer isso no YouTube é que daí você, ouvinte, comenta, né? E deixa a gente assim, engaja o vídeo. E também fica registrado, porque se o crime for resolvido e a gente tiver razão, a gente pode falar, você ouviu primeiro aqui. Exato. Yeah. Antes de todo mundo, nós trouxemos a você o furo. O furo. Disclaimer. Nossa pesquisa é embasada em fontes jornalísticas confiáveis, que podem ser conferidas na descrição. Nosso conteúdo é criado com o intuito de informar e contar uma história, não visando de forma alguma desrespeitar ou ofender. E vamos lá, vamos falar hoje de Tammy Lynn Leppard. Nascida em 1965 em Rockledge, Flórida. Essa é aquela menina que você já ama odiar, sabe? Vocês vão ver a foto dela aqui. Pensa... Já ama odiar, Aquela menina que você ama odiar. Pensa assim, na mina padrãozinha de beleza norte-americano dos anos 80. Ela era loira, ela tinha os olhos castanho claros, eles chamam de hazel, né, nos Estados Unidos. Que é meio cor de avelã. Avelã. E ela bem magrinha, com aquela cintura bem fininha, aquele quadril bem largo e bem peituda. Desde pequena, a mãe dela era agente de talentos, tá? Então pensa assim. Então desde pequena, ela era aquelas pequenas missas, sabe? Sei, Talentos Brilhantes. Ela Lembra era Miss Mirim? da Talentos Brilhantes? Não. Era uma agência que ficava passando milhares de comerciais. Agência Talentos Brilhantes, novelas e filmes e comerciais e não sei o quê. Ficava na Band, acho, nesses programas da tarde, ficava anunciando a Talentos Brilhantes. Ah, eu acho que eu não podia assistir porque devia ser contra Jesus. Aí a gente não podia assistir coisas que eram contra Jesus. Enfim. Mas a mãe dela era a mãe da pequena Miss, sabe? E essa menina, ela participou, assim, ela começou a engatinhar, ela já participou de concurso de Miss. E ela participou desses concursos desde bebê até os 16 anos. No total, ela participou de 300 concursos. Ela ganhou 280 dos 300 que ela participou. Gente, é a minha história. É impressionante como a gente é parecida. Meu Deus, me identifico com essa menina todos os dias. Eu era aquela criança descabelada, sabe? Que o chiclete gruda no cabelo e ela não percebe. Sim. Que entra encardida em casa. Como você ficou tão encardida? Você rolou no barro, provavelmente. Sim. Então, assim, eu era o oposto dessa. Eu era essa mina do mundo invertido. Nossa, eu também. Eu era Mowgli, o menino lobo. Eu era total Mowgli, o menino lobo. E nessas, sabe essas provas do concurso de Miss, que é o talento, aquele negócio que tem que mostrar seu talento? Sim. Ela sempre atuava. Tipo, porque ela fala que o sonho dela era ser atriz, o que é um grande clichê, mas beleza. Tamo lá, falam que ao mesmo tempo ela era uma menina extremamente doce, assim. Ela era uma boa pessoa, além de tudo, que me dá mais raiva ainda, né? Porque nem parecia uma bitch. Além de tudo, é gente boa. Teve um desses concursos que rolou quando ela tinha, tipo, 6 anos. Que ela ganhou, mas o apresentador anunciou a pessoa errada. E aí entregaram o troféu pra outra menina, pra outra criança. E aí ficaram sabendo que os jurados deram um nome e o cara leu outro nome. Era o Steve Harvey do... E aí iam ter que tirar o troféu da menina e dar pra ela. E ela falou pra mãe dela que ela não queria. Ela falou, deixa com ela. Porque se falaram o nome dela, era pra ela estar lá. E ela não queria o troféu. Então, assim, ela era quando criança, mas uma criança de 6 anos, tá lá, não, mas você, com aquele ambiente competitivo. Então, falam que além de tudo, ela era uma pessoa doce. Então,
Bonitinha. E ela era super dedicada, ela era uma boa filha, ela falava que o sonho dela era ser uma atriz, porque ela falava que ela achava maravilhoso, ela chama de make pretend, né, o faz de conta ser uma carreira. E ela fala que ela sempre Hum, gostou de ser outras pessoas, de experimentar a vida de outras pessoas, mas sabendo que ela teria a casa dela na Flórida, com a mãe dela esperando ela e com, tipo, comida no hum, fogão, que, tipo, ela podia interpretar pessoas que viviam uma vida muito diferente da dela, mas que ela tinha o porto seguro dela. uhum, Então ela falou que ela queria atuar, nem que fosse, tipo, passar o resto da vida fazendo aquelas peças do teatro comunitário, sabe? Era o que ela queria fazer da vida dela. sei. E Hum, quando ela fez 16 para 17 anos, ela começou essa transição pra tentar brigar por papéis com a ajuda da mãe dela. hum, E ela tava indo bem, assim, ela meio que passou dos concursos de beleza pra fazer alguns trampos como modelo, ela fez comercial. Ela chegou, inclusive, a ser capa daquela revista Covergirl. Pense em RuPaul. hum, Ela foi capa da Covergirl de 1978. Covergirl era tipo a revista Capricho dos Estados ah, Unidos na década de 80. Então, tipo, era pra chique. quem gosta de RuPaul Drag Race, a música de abertura é Covergirl Cover Girl. por conta dessa revista, que é a garota da capa, né? E depois desses trampos de modelo, ela começou a pegar alguns papéis bem pequenos em filmes. Então ela fez um papel que, assim, um papel bem menor, não foi nem creditado num filme que chama Little Darlings, que é um Hum, clássico dos Estados Unidos dos anos, comecinho dos anos 80. Ela fez um filme que chama Spring Breakers. Também é um papel sem grande destaque, mas um fato interessante é que quando você vê o cartaz do filme, que a gente vai por aqui, é o corpo dela que tá. Os caras estão em cima do corpo ah, é o dela. corpo dela. O que é bem polêmico, porque ela tinha 17 anos, tá? Hum. E ela é, tipo, uma das minas de biquíni do Spring Breakers, assim, que tem algumas interações com os caras principais. Como que é o nome desse filme em português? Espera aí que eu vou procurar porque Não sei. Eu não sabia nem que esse filme existia antes de eu pesquisar pra esse caso. ai, ai, eu cliquei no trailer. Ah, é a avó. Gente, você sabe como é o Spring Breakers, esse antigo, esse aqui desse cartaz aqui, em português? Você já viu no Sessão da Tarde? Conta pras tia, que a gente não lembra. Se a Natália clicar aí, ela vai abrir o TikTok, alguém vai gritar. E aí, essa tia aqui vai ter um trabalho pra editar. Então, contem vocês pra gente. Conta aqui embaixo. Isso. Beleza, depois que ela conseguiu esse papel, aí o barato começa a ficar louco aí, porque acabaram de fazer o filme, né? E teve uma festa de fim de semana, a Weekend Party, uma house party. É basicamente, hoje em dia ainda é um pouco moda, mas naquela época isso acontecia direto, tipo, a pegada dos anos 80, 90, dessa galera californiana bronzeada, que o que eles Hum, fizeram foi alugar uma mansão em Malibu e ficar o fim de semana festando na mansão e todo o elenco do filme foi convidado. E ela tinha nice. acabado de fazer 18 anos, mas para os padrões norte-americanos ela ainda era menor de idade, né? Sim, ela não pode beber. E ela teve que Hum, pedir pra mãe dela pra ir na festa. hum, E a mãe dela falou: tudo bem, vai, pelo amor de Deus, você fez o trampo, vai, mas por favor, se comporte, né? Ela hum, foi, passou o fim de semana e alguma coisa aconteceu nessa festa que a gente não sabe, muito provavelmente nunca vai saber o que foi. hum. Porque ela voltou outra pessoa. A mãe dela fala que ela voltou dessa festa, assim, com uma personalidade irreconhecível, tá? Ela se recusava a sair de casa, ela não queria sair, assim, ela não queria abrir as janelas da casa, não só do quarto dela, mas da casa. Ela parou de comer sem que alguém provasse o prato dela antes. Então, assim, tem um ator, né, que o nome dele é Wing Flanagan. E nessa época ele era criança ainda, quando ela tinha 18 anos, ele tinha entre 11 e 12 anos. E ele morava na casa dela porque ele era cliente da mãe dela, da agência de talento. Hum, E ele tava uma temporada lá fazendo trabalhos, morando na casa da hum, mãe. E eles ficaram muito tempo juntos, ele e a Temi, não juntos romanticamente, mas assim, eles eram tipo irmãos. Eles moraram hum. juntos muito tempo, eles eram muito próximos. E ela fazia ele comer a comida dela. Ela falava, experimenta. O que eu acho meio egoísta, né? E se esse maluco morre. Mas É isso enfim. que eu tava falando, eles eram como irmãos, mas experimenta, se você morrer não tem problema. Não, Antes você do que eu. então, e ela ficava, você acha que esse gosto tá normal? Bebi, ela não tomava mais nada que ela não pudesse abrir de lata, que não tivesse lacrado.
E ele mesmo conta, o Ing, que ela, a partir do dia que ela voltou dessa festa, ela começou a ficar estranha, assim, estranha com ele também, ela começou a tratar ele de um jeito diferente. E a mãe dela, obviamente, tipo, eu acabei de cozinhar essa comida, por que que você acha que, tipo, tem alguma coisa, né? E ela chegava e falava, vamos fazer casting, tem essa oferta aqui pra um trampo, pra um comercial. Ela se recusou a sair de casa. Ela fez um auto-isolamento de 2 semanas. E aí a mãe dela pressionou ela, falou: "Temi, pelo amor de Deus, me conta o que tá acontecendo, né?". Ela falou: "Mãe, o que que você diria se eu te contasse que tem alguém tentando me matar?". E aí a mãe dela falou: "Eu acho que se isso aconteceu, a gente tem que ir na polícia". A mãe dela diz que ela aceita ir na polícia, e a gente tem versões diferentes, tá. A polícia, lá da cidade dela, diz que ela chegou quando ela chegou pra depor, ela depois sem a mãe junto, ela estava calma e contida, e ela disse que ela não estava preocupada com nada, que ela não achava que a vida dela estava em perigo iminente. A mãe dela diz que ela contou pra polícia que ela tinha testemunhado uma coisa que ela não podia ter testemunhado, e que ela tinha sido ameaçada de morte. Assim, a gente não sabe qual versão é a verdadeira. Ai, que tenso. Hã. Isso. E o comportamento dela foi ficando cada vez mais errático. Nisso, depois que ela foi na polícia, alguns dias depois, ela ficou sabendo que ela ganhou um papel em Scarface. É uma cena que tem um pouquinho só de fala, Mas é que a gente Scarface. é Scarface, sim. Ela é a menina do biquíni azul. Tem uma cena bem icônica em Scarface, e ele tem uma mina de biquíni azul nessa cena. Hum. É uma cena, assim, também super icônica, uma cena que ficou mega famosa. E ela fez a cena, foi tudo bem. E depois que ela fez a cena, ela ficou mais alguns dias lá gravando, porque é normal, quando você é extra, você fica lá esperando pra ver se alguém precisa de você pra mais alguma coisa. Você precisa, tipo, Hum. tem um buraco de uma fala que alguém precisa preencher. É de bom tom nessa indústria você ficar à disposição. Hum. Só que aí a mãe dela não podia ir pessoalmente acompanhar ela, porque foi gravado na. Eu acho que foi gravado na Califórnia, ela estava na Flórida. Acho que alguma Hum. coisa assim. Eu acho que ou foi gravado em Miami, mas ela estava em outra cidade da Flórida. Foi a mãe dela não podia estar presente, então ela mandou um colega de trabalho dela para acompanhar a Temi lá, caso ela precisasse de alguma coisa, porque é o tipo de job que a mãe dela não estava se sentindo confortável de mandar ela sozinha por conta do estado em que ela estava. Hum. E aí, esse funcionário dela ligou para a mãe dela, uma semana depois que as filmagens começaram, depois que a Tammy Lynn já tinha gravado as cenas dela e tal, falando que ela estava esperando lá, e teve uma das muitas cenas de tiroteio de Scarface, e que ela teve um surto no set. Ela começou a gritar que queriam matar ela, que tinha bala de verdade naquelas armas, e ela surtou de um jeito que a produção teve que pedir para ela ser retirada do set. E aí ela foi retirada do set, foi devolvida pra casa dela. E quando a mãe dela perguntou o que aconteceu, ela falou: "Mãe, tem alguém tentando me matar, tem alguém tentando me matar e, eu escapei por pouco". E a mãe dela sem saber o que fazer, cada vez mais. Claro. E alguns dias depois desse incidente, o irmão lá barra amigo dela, né, o Wing Flanagan, ele comentou que ela acordou um dia e que eles estavam os 2 vendo TV na sala, com as janelas fechadas, e aí ele estava vendo TV, de repente ele vira para o lado e ela tá olhando pra ele, assim. E aí ele olha pra ela, tipo: "O quê?". Ela: "Que você tá me olhando?". Ele falou: "Eu não estava olhando pra você até agora". E ela falou assim: "Você tá me encarando, o que que você tá me encarando? Quem tá pagando você pra ficar me encarando? Você tá envolvido?". E ele, tipo: "Desculpa, mas eu não sei do que você tá falando". E aí ela ficou tão brava com ele que ela falou que ela ia sair pra tomar um ar. E aí ela saiu pra tomar um ar, tipo, na casa, assim, saiu, tipo, descalça, meio que de e uma coisa que a mãe dela conta é que ela era aquela pessoa que ela não saía do quarto sem estar montada. E que ela começou a acordar descabelada, de pijama mesmo, a sair, tipo, descalça. E ela saiu descalça pra tomar um ar de pijama, lá, pra respirar, e nisso ventou e a porta bateu. E a porta da casa dela era que nem as nossas aqui da Irlanda, você fecha a porta, ela tranca por fora. Ela surtou. Ela começou a bater na porta, começou a gritar, falando que tinha sido de propósito, que o Wing tinha trancado ela pra fora.
E aí ela catou um bastão de beisebol e começou a arrebentar janelas da casa. Eita. E aí os vizinhos chamaram a polícia, a mãe dela Mano, abriu a ela porta. tomou chá de lírio nessa festa. Sei que aí a mãe dela internou ela no hospital psiquiátrico. Eles fizeram os exames, não tinha nenhum resíduo de droga, nem de, assim, nenhuma droga legalizada, não tinha vestígio de nada anormal no sangue dela. Mas também já fazia meses que essa festa tinha acontecido, né? E aí, como ela tava. Quando ela foi levada pro hospital, ela tava muito controlada. Porque tem isso, né? Ela é uma pessoa que participou de concurso de Miss a vida toda. Em concurso de Miss, você tá lá ouvindo que a pessoa que você odeia ganhou e você não. Você tá sorrindo e acenando. Então, ela tinha esse autocontrole quando ela tava numa situação de risco. Então, eles só deixaram ela 3 dias, porque ela tava calma. Perguntaram pra ela o que aconteceu. Ela falou: "Ai, desculpa, eu perdi a cabeça." E soltaram ela. E falaram pra ela: "Olha, pra mãe dela, a gente não pode internar ela, tipo, permanentemente. Tipo, primeiro que contra a vontade dela Não rola, ela já é não maior de rola, idade, entre aspas, né, ela já tem porque 18 ela tem anos. 18 anos e assim não vai ser produtivo. Então, se ela tiver mais algum surto assim, nos chame, né? Avisa que." E beleza, a mãe dela tava sem saber o que fazer, sim, completamente perdida. Até que alguns dias depois que ela sai do hospital, ela fala pra mãe dela que ela precisa sair um pouco de casa e ir pra praia. E aí ela fala que ela vai viajar de carro com um amigo dela, que é o Keith Roberts. É um Hum, amigo que ela conheceu meio que. Eu não sei se ele era um extra ou se ele era um produtor, tá? Mas foi um cara que ela conheceu gravando Spring Breakers também. é. É, ok, a mãe dela falou que tudo bem. Pra ela, tipo, ela falou: a gente vai passear um pouco e tal. Só que a mãe dela fala que estranhou, que ela saiu, ela tava de shorts jeans, com uma blusa azul, com umas florzinhas, mas ela saiu descalça. E ela saiu, tipo, sem nenhum documento, sem nada nela, assim. E descabelada. A mãe dela falou: ela não passou nada na cara, ela não passou uma maquiagem. E a mãe dela falou: se você conhecesse ela, você ia saber que, tipo, eu já tava achando estranho ela ficar no sofá da sala sem maquiagem. Pra eu ver ela saindo de casa com um amigo pra ir pra praia, sem maquiagem, sem sapato, sem pentear o cabelo. Eu achei muito estranho, mas ela tava tão volátil que eu não me senti confortável de falar nada. Isso aconteceu no dia 6 de julho de 83. E assim, já fica claro que ela não estava num estado muito normal, porque falam que o chão da Flórida em julho é um negócio impossível de você andar descalço de tão quente. É isso que eu tô pensando, porque, tipo, o asfalto ou É, tudo é asfalto. é um Uma negócio. É. E, assim, o que o Keith Roberts conta? Ele conta que eles estavam no carro e que no meio da viagem ela teve um surto. Ela começou a falar que eles estavam sendo seguidos, é, que tinha alguém atrás dela, e aí ela começou a gritar com ele pra ele parar o carro. E ele conta pra polícia, e ele foi interrogado várias vezes depois. Ele parou o carro na State Road A1A, em Cocoa Beach, na Flórida. E ele parou o carro pra ela descer e ele falou que ele deu $300 pra ela. A gente não sabe se ele devia essa grana pra ela ou se ele ficou preocupado com ela e deu tudo que ele tinha na carteira pra ela não ficar, porque ela não queria mais ficar no carro com ele, segundo ele. E ela hum, foi vista por outras pessoas depois que ele sai com o carro, hum. porque obviamente o mais lógico seria esse cara fez alguma coisa e Ah, mas testemunhas viram ela horas depois sozinha andando pela rodovia. Por isso que falam que ela foi vista pela última vez sozinha, na beira da estrada, na State Road NA, na direção de Cocoa Beach. Então viram ela sem ele no carro. E mais de uma pessoa viu, porque ela chamava atenção, né? claro. Mesmo descabelada, sem maquiagem e tal, ela era uma mulher muito bonita. Só pelo fato dela estar descalça no meio da rodovia, É. no sol do E caralho. sim. Então, assim, viram ela, assim, de fato. Mas essa foi a última vez que ela foi vista. Ninguém sabe pra onde essa mulher foi. O corpo dela nunca foi assim. Nunca apareceu um corpo. Então, não sabem nem se é um caso de pessoa. Tipo, se é um caso de assassinato ou se é só uma pessoa desaparecida. E aí, a gente tem teorias, né? A primeira teoria, que é a teoria que a maioria das pessoas pensa, Taylor é. Swift na mala. Agora, todo caso que a gente fizer a teoria vai ser Taylor Swift na mala.
A mais aceita é que o Keith Roberts está envolvido, é o que todo mundo fala, mas ele foi interrogado pela polícia várias vezes na última década, assim. E a própria Hum. mãe dela não acha que foi ele. Por mais que tenha sido meio shade o que aconteceu, e assim, pra mim, tá? Ela surtou no carro e ele ficou sem paciência e quicou ela pra fora do carro. Hum. E seguiu o caminho dele. Eu acho que ele só tá errado de ser um cara mala. Eu não acho que ele esteja errado de ter feito alguma coisa com ela. Eu acho que ele Mas, tá errado porque ele provavelmente sabia que ela já tinha surtado antes, e daí ela tá surtando e ele larga ela ao invés de ligar pros pais dela e falar: olha, sua filha tá sim. precisando de Não, eu ajuda. digo assim, eu digo que a negligência dele foi errada, mas eu não acho que ele matou Ah, ela, entendeu? não, Eu acho também que acho assim, que não. então, eu não, porque ele foi interrogado muitas vezes. E assim, o caso ainda tá aberto, e o tanto de vezes a polícia da Flórida já falou que ele não é considerado um suspeito. Hum. Eu acho assim, que os avanços que esse caso já teve, esse caso apareceu no Unsolved Mysteries, o original, lá atrás, sabe? Hum. O avanço de tecnologia, a popularidade que esse caso tem, até por ser uma vítima branca, loira, gostosa, nova. Eu acho que se fosse ele, teria uma pressão pra uma prisão ser feita, sabe? Hum. Então, essa é a primeira teoria. É. Mas tem muita gente que acredita que ela foi uma vítima do serial killer Christopher Wilder. O Christopher Wilder, ele matou entre 8 e 9 jovens. Tem um caso de uma mulher morta que não podem atribuir a ele com certeza. E Hum. ele era conhecido. O modus operandi dele era parar as meninas, falar que ele era um fotógrafo e chamar elas para fazer um ensaio. E era assim que ele acabava matando elas, né? Hum. A família da Tammy tinha tanta certeza que era ele, que a família dela chegou a processar ele antes dele. Ele morreu, né? Ele morreu em 84, um ano depois, num tiroteio com a polícia, quando tentou fugir. Hum. Mas quando ele foi preso, antes de tudo isso acontecer, a família dele chegou a processar o Wilder, Hum. pela morte dela. Hum. Mas eles acabaram interrompendo o processo porque eles acabaram tendo dúvida. Eles não podiam afirmar com certeza de que ele tinha sido assassino. Claro. Mas ele estava na região e era ela seria o tipo de pessoa que iria fazer o ensaio com ele se fosse chamada, provavelmente. Hum. Principalmente se ela tivesse numa situação de risco, sozinha, perdida, né? Não Ah, exatamente confiável, não sim. exatamente estável. Tem uma outra teoria que ela pode ter sido vítima do John Crutchley, que é um sequestrador e estuprador que foi condenado por matar 30 mulheres. Ele era mais conhecido como The Vampire Rapist, ou o estuprador vampiro. Porque o John, ele se mudou para Brevard County. Brevard County fica a 28 quilômetros de Cocoa Beach. Hum. Então, ele estava muito perto dela e ele se mudou para essa região 2 meses antes dela sumir. Então, acreditam que ela pode estar entre as vítimas dele. O problema é que ele cometeu suicídio na prisão em 2002. Então, se foi ele nunca vai confessar. Nunca vão saber. Não é? A mãe dela acha que ela viu alguma coisa que não devia nessa festa e que foi morta pelo que ela viu. Essa é a opinião que a mãe dela deu, assim, a mãe dela já faleceu. A mãe dela tinha dito que no leito de morte que ela queria saber antes de morrer o que aconteceu com a filha dela, mas infelizmente ela faleceu sem saber. Bom, se existir um afterlife, talvez agora ela saiba, talvez ela se encontre e Ah, esteja tomando chá. é. É, tem uma teoria que tá ganhando cada vez mais interesse, que está relacionada a outro caso nosso. Tem gente que acha que ela pode ser o Albuquerque Jane Doe. E eles acham isso Ah. porque eu vou te mandar, vocês vão ver uma foto dela. Uma comparação do sketch que a polícia fez com ela. Olhem só. É. Tem quem acredite que ela, nessa paranoia, pra se disfarçar e tal. Uma coisa interessante também, ela ligou, um pouco antes entre ela sair do carro, né, e ela sumir, ela ligou de um orelhão 3 vezes pra uma tia dela que tinha, tipo, uma loja de costume shop, uma loja de fantasia. Hum. Então acho que ela estava na paranoia que ela queria se disfarçar, mas essa tia não estava na cidade. É outro indício também de que ela saiu realmente do carro, porque ela ligou de um orelhão, ela não estava perto do cara.
E tem gente que acha que ela realmente ela parou em alguma farmácia, deu uma escurecida no cabelo e que ela saiu do radar por algum tempo, até ela ter acabado morta num quarto de hotel. Então tem quem defenda essa teoria. Eu acho que é um É far-fetched, é. mas colocando a linha vermelha, né, igual o Charlie. Mas assim, na lista de pessoas que foram descartadas como não sendo Albuquerque Jane Doe, a Tammy Lynn não tá. Então ela ainda é uma possível. Uma possível. Ela tá na fila do DNA pra ser, tipo, descartada, sabe? Porque. Não sabemos, né? Vai que ela disse que. Gente. É. E eu tenho a minha teoria pessoal, tá? E eu quero embasar a minha teoria pessoal num artigo científico. Na verdade, o nome do artigo é A Esquizofrenia ao Longo da Infância, do Claude Burstein. E o texto foi originalmente publicado na revista La Psychiatrie de l'Enfant Paris. Presse Université de France, fascículo 2, 2003. Tá. Mas eu vou ler, obviamente, vamos ler em português. E falar um pouco sobre o que é esquizofrenia. O artigo diz que os primeiros episódios psicóticos da esquizofrenia se manifestam mais frequentemente entre o fim da adolescência e o início da vida adulta. Recordemos que a esquizofrenia é atualmente considerado um diagnóstico sindrômico proposto com base em um conjunto de critérios. Resumo dos critérios para alguém ser classificado como esquizofrênico. Aí tem sintomas característicos, 2 ou mais das manifestações seguintes são presentes. Cada uma durante uma parte significativa do tempo, durante um mês, pelo menos. Ideias delirantes, alucinações, discurso desorganizado, comportamento gravemente desorganizado ou catatônico, e sintomas negativos, por exemplo, rebaixamento afetivo ou perda da vontade. Ela teve basicamente todos os sintomas. Uhum. Ela começou a tratar o cara que era o irmão dela como um estranho, a ponto de dar comida dela pro cara provar, pro cara morrer no lugar dela, então é total rebaixamento afetivo. Uhum. Eu penso, assim, minha teoria pessoal é que ela, nessa festa, ela já devia ter uma propensão à esquizofrenia. Ela usou alguma coisa que trigou, ela pode ter fumado pode ter usado alguma coisa diferente, a galera tava usando um LSD, que na época era super moda, todo mundo ia nessas festas pra usar esses psicodélico maluco. Uhum. E algo trigou um caso. Ela tava na idade certa que as pessoas começam a ter, ela tava com 18 anos, que é exatamente o caso dos primeiros Ah. sintomas. E no meio desse surto, ela acabou sendo vítima de uma pessoa mal intencionada, assim, na rua mesmo. Ah. Que deu o jeito de colocar o corpo num lugar que não seria encontrado por ninguém. Ah. Enterrou em algum lugar, Eu fez uma também coisa. acho. Eu acho que ela tomou uma droga que era muito. De repente, ela não estava acostumada com droga de jeito nenhum. Ela simplesmente experimentou alguma coisa que era muito forte e trigou a esquizofrenia. Ou ela sofreu um trauma. Pode ter acontecido alguma coisa com ela também lá. Voltando. Uhum. A É. gente, a gente não sabe e pode. E assim, a gente não sabe se ela não usava outras coisas. A mãe dela disse que não, Ah. mas a gente não sabe se ela não saía, não chapava o caneco. A gente não sabe, Ah. porque a gente tem a versão da irmã dela e do amigo barra irmão mais novo dela da história, que conhecem o lado que ela mostrava pra eles. Porque como ela mesma, a mãe dela mesma fala, ela era muito controlada. Ela Ela era podia muito. Miss. É. Não, ela podia muito bem, sei lá, usar cocaína escondido. Hum. E pagar de boa filha a gente não sabe. A gente sabe só a gente só sabe com certeza que quando ela entrou no hospital psiquiátrico, ela estava sem nenhuma substância ilícita no sistema dela. Mas quando ela entrou, ela estava exibindo sinais de paranoia fazia pelo menos 2 semanas. Minto mais, porque ela ficou 2 semanas, ela surtou, ela estava pelo menos um mês, porque ela foi gravar Ah. Scarface já surtada. Então ela estava pelo menos um mês desde a festa. E se ela estava na paranoia, se qualquer coisa trigou uma esquizofrenia, ela já devia estar sem consumir nada com medo de ser morta. Então ela já devia estar na noia da doença. Então faria sentido ela estar sem nada naquele momento, né? Então assim, a gente não sabe. Nossa, gente, que tristeza. Esse caso é considerado a justiça, né, da Flórida considera o caso em aberto e segue sendo investigado. Hoje, eles acreditam que talvez, né, com os avanços que a ciência forense tem e tal, a gente consiga ter algum desfecho. Mas o maior problema é que não tem corpo. Não é um assassinato não resolvido. Não, é tipo. Ai, gente, que tristeza. A pessoa morrer sozinha, num surto.
Eu tô deprimida, vou dormir, tchau. Ai. Desculpa. Ela pode não ter morrido. Teve uma ligação anônima que foi feita pra polícia de Miami que fala que ela tava vivendo muito bem e que ela tinha realizado o sonho dela de ser enfermeira. Foi uma mulher que ligou. Mas assim, Mas o sonho dela era ser atriz. Então, ninguém levou muito a sério exatamente porque acho que foi uma prank call, mas assim. E se foi ela que ligou? Foi uma mulher que ligou. E se ela pensou, eu sempre quis ser enfermeira, eu só fui isso porque minha mãe me encheu o saco, porque. Ah. Olha, eu espero que ela esteja vivendo a melhor vida dela com o Tupac, o Michael Jackson. Mas realmente eu espero que alguma coisa, sei lá, alguma coisa boa tenha acontecido e ela surtada, não saber quem ela era e ela tá vivendo uma outra vida. Porque assim, é difícil, porque pensa que tudo que a gente sabe da vida dela foi contado pela mãe dela. Então, a gente não tem a voz dela pra saber até que ponto ela realmente era feliz fazendo o que ela fazia. Porque você imagina, se sua mãe tem uma agência de talento e você ganhou 280 de 300 concursos de Miss, você é o cartão propaganda da sua mãe. Então, Ah, tem uma simbiose, sua mãe meio que depende de você. Como é que você vai falar pra sua mãe que E se ela não. ficasse uma atriz famosa, ela ia fazer a carreira da mãe dela. Uhum. E assim, os pais dela eram separados desde muito cedo, falam até que um dos motivos foi exatamente o fato da mãe ser obcecada com concurso de beleza e querer a todo custo. Então, tudo que a mãe dela tinha era esse business e ela. A gente não sabe até que ponto o que a gente sabe da biografia dela era real ou se não é o que a mãe dela queria acreditar que ela era. Porque ela não tá aqui pra contar. Então, assim, vai saber se a vida dela era feliz assim mesmo, vai saber se ela tava realizada no que ela tava fazendo, vai saber se ela não Ah. sempre quis alguma outra coisa pra ela e algo aconteceu nessa festa que fez ela pensar, eu não aguento mais. Uhum. Ou se no meio desse surto ela não falou, quer saber? Porque tem as ligações que ela fez pra tia dela, da loja de fantasias. Ah. Que... Ou todo esse surto foi o papel da vida dela Exatamente. e ela orquestrou tudo isso para poder fugir. Exato, pode ter sido isso, pode ter acontecido, pode ter sido ela fingindo que algo aconteceu. A gente não sabe, realmente, porque é difícil você saber o que é verdade ou não quando a sua única fonte é meio biased, né? Quando a sua própria fonte tá tão emocionalmente envolvida com a história que não tem o que. Ah. De repente E- ela só orquestrou tudo e fugiu. Eu espero que ela esteja sendo enfermeira com os gatos dela, com os cachorros dela, vivendo igual a Rita Lee numa fazenda com o marido. Já pensou, você vai ver que tudo que ela queria era poder comer bolo em paz, sabe? Tipo, mãe, eu não aguento mais, para! Me deixa comer um carboidrato, sabe? Me deixa, tipo, eu não quero mais ficar saindo de biquíni por aí, me deixa comer um bolo. Eu só quero uma pizza. Eu só Me quero deixa um comer cronut. me deixa comer um cronut, sabe? Podia ser, a gente não sabe. Não É. sabe. Espero que um dia a gente saiba. Espero que um dia, tipo, ela pareça senhorinha, agora que ninguém tem nada a perder, que ela não vai ser Igual a tia responsabilizada. do Titanic. Sim, e ela diga, gente, vi uma boa vida. É, foi 84 anos. Foi 84 anos. Sei lá. Ou pode ser Tomara. que a gente fique sabendo depois que ela morrer de idosa e que ela deixe uma carta dizendo: meu nome é Tammy Lynn Leppard e essa é a minha história. E vai ser um best-seller. É isso que a Sabe? gente vai resolver. A gente escolhe acreditar nessa teoria de que ela tá bem e que ela tá realizada, vivendo igual a Rita Lee, enfermeira, feliz, vivendo a vida dela, comendo bolo, tipo, na frente da TV, Sim! vendo 90 Days Fiança, estufando a boca dela com Sim! bolo de chocolate. O amor atrás das grades e dando opiniões dela É, sobre. Exato. Essa é a verdade que eu quero pra mim. isso. E E se é a isso. gente bater 10 mil seguidores, ela vai estar aqui. Vamos trazê-la aqui, vai ser nosso grande furo. 10 mil Vai ser... seguidores, gente. Agora eu tô engajada, tá? Porque antes eu ouvi que eu não levava este trabalho a sério o suficiente pra falar. Porque você não queria achar a Elisa Lam taiwanesa. Não é que eu não queria achar, é que eu não queria prometer que ela seria convidada do podcast. Pois então, essa é a parte do comprometimento que eu tô falando. Então tá. Aí, ó, agora eu tô vestindo a camisa, eu tô comprometida, então assim, ela vai Vamos trazer de vir. de volta. Vamos sim. Esse é o momento Maluf da Natália, né? Vai. Eu vou trazer ela aqui para falar para vocês. Ok.
Se você cortar você imitando Maluf, eu nunca mais vou falar com você. Meu Pita não for um grande perfeito. Ai, gente, desculpa. Militei sem querer. E é isso, gente. Muito bem contada essa história, dona Obrigada. Schmidt, como sempre. Ai, gente. E conta aqui nos comentários a sua teoria, se inscreve no canal, dá like, segue a gente nas redes sociais. E bom domingo, boa semana. Tchau. Sejam bons. Ha de bra. Slow.